A parada é a seguinte: 6 jovens com início de carreira meteórico. Vamos dar uma olhada? Vem comigo aqui, meu querido chat. Tem um cara que tá tendo um início de carreira brutal, é o menino da vila, Ué, Lamine Yamal. Ele acabou de vencer a Eurocopa com 17 anos, sendo eleito o melhor jogador jovem do torneio e, pô, com certeza poderia ter sido eleito o melhor jogador geral também, né? que foi por Rodri? Nada a ver, inclusive. O mais bizarro é que se a gente voltar para esse mesmo período da temporada passada, o Lamine até já tinha estreado pelo Barcelona e quebrado um recordezinho ali no processo, né? Mas ainda era absolutamente desconhecido e pouco falado no mundo da bola. Mas como dizia o filósofo, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Porque em questão de um ano, o Yamal começou a jogar cada vez mais e mais e quebrar recordes e mais recordes, como por exemplo, sendo o jogador mais jovem a estrear e a dar um passe para gol pelo Barcelona, tanto em La Liga quanto na Champions League. E também virou peça importante ali no elenco da Espanha, com um estilo de jogo muito incisivo, né, muito inventivo, um garoto de 16, 17 anos, que tava sendo ali surpreendentemente maduro em campo, sem medo de partir pra cima. Ele também foi o jogador mais jovem a ver o Vinícius Júnior metendo 3 gols no time dele. Isso aí também é um recorde bem legal de se falar. E trazendo tanto pro Barcelona quanto pra seleção espanhola, um estilo que não vinha sendo muito visto recentemente. De um jogador capaz de quebrar linhas não com a correria ou com um passe brilhante, mas sim no drible. Na ponta direita do Barcelona, ele rapidamente virou titular e relegou outros caras do elenco, tipo um Ferran Torres da vida, ao banco de reservas. E mesmo com a temporada bem instável do Barcelona em 2023-24, ele foi uma das poucas certezas dentro de muitas dúvidas que surgiram no Mais jovem a ser corno. É verdade, tem que ser aí também. clube, né? Inclusive os números dele para um garoto de 16 para 17 anos são brutais. 7 gols e 7 passes para gol em 50 jogos com essa idade. Ainda mais assim, sem contar que muitas vezes ele era o desafogo da equipe, o cara que mais criava jogadas no Barcelona. Com 16 anos, em vários momentos, ele era o melhor em campo. E obviamente o que tá mais fresco da memória da rapaziada é essa foto dele sendo banhado pelo Messi e o desempenho dele na Euro 2024. Cara, o Yamal chegou na convocação do De La Fuente como um nome certo, todo mundo sabia que ele ia pra Eurocopa, mas a dúvida era meio que tipo, qual que vai ser o papel dele, né? Vai ser de um reserva que ganha uma minutagem ali, ou já vai chegar jogando, ele vai aguentar a pressão de uma grande competição. Pô, depois do que ele fez com a gente, com a seleção brasileira, lá no Bernabéu, que ele acabou com a seleção aquele dia, tinha dúvida ainda da titularidade dele, porque assim, ele fez a gente de gato sapato, tá ligado? Não, e pô, ele pisoteou nessas dúvidas aí, né? Titular absoluto da equipe, ele simplesmente meteu 4 passes pra gol na Euro, Foda. guardou um belíssimo gol também e proporcionou alguns dos melhores momentos da gente ver na competição. E aí tu pensa, pô, o cara fez tudo isso, foi um dos melhores da Eurocopa, pra muita gente o melhor, antes de chegar nos 18 anos. Sem dúvidas é um início de carreira meteórico, né? E a gente tava falando de um cara que começou a carreira de forma avassaladora, sem sentir a pressão e brilhando em competição grande de seleções. Vamos falar de outro então, que é o Kylian Mbappé. Meus amigos, ele surgiu lá em 2015 no Mônaco, né? E logo de cara ele simplesmente quebrou 2 recordes da lenda Thierry Henry. Virou naquele momento o jogador mais jovem a estrear pelo Mônaco e depois o mais jovem a meter gol pelo time do Principado. E logo na temporada seguinte a da sua estreia em 2016-17, ele já foi fundamental naquele Mônaco que surpreendeu todo mundo, levando o título da Ligue 1 e também PSG consegue não ganhar o campeonato francês, esse bagulho sempre me pega. garantindo uma vaga surpreendente nas semis da Champions. Era aquele elenco lá que consagrou o Fabinho, o Bernardo Silva e o próprio Mbappé, né? Nessa temporada do título francês, ele terminou com 15 gols e 8 passes para gol em 29 partidas disputadas. E era a primeira temporada dele completa como profissional. Quantos gols será que esse cara vai fazer agora, na primeira temporada dele de Real Madrid? Já tá com 1, né? Que foi aquele lá da Supercopa da UEFA. Mas é o final. Será que chega a 30? Porque se chegar é muita coisa, tá ligado? 30 gols no Real Madrid, onde também tem ali o Rodrigo pra fazer os gols dele, o Vini, o Bellingham. 30 gols no Real vai ser sinistro. Ele também garantiu o prêmio Eu tô chutando uns 20, 25, tá ligado? Eu tô chutando por aí. Golden Boy, né? Ao final de 2017. Que só pra E aqui embaixo o irmão dele... Opa! O irmão dele olhou. lembrar, é tipo uma bola de ouro sub-21, digamos assim,
e começou a ser presente nas convocações da seleção principal da França pelo Didier Deschamps lá em 2018. Só que quando chegou a Copa do Mundo, sempre tem esse tipo de dúvida em volta de um garoto, né? Pô, ele vai dar conta? Será que ele tá pronto? Tinha acabado de fazer 19 anos, ganhado a camisa 10 da França, amigo. Bom, ele respondeu também destroçando qualquer dúvida, né? Foi titular sempre na Copa. E dá pra dizer que quando o time mais precisou, o nosso querido Kylian estava lá pra resolver. Ó, contra o Peru na fase de grupos, ele marcou o seu primeiro gol, né, na Copa, e virou ali o francês mais jovem a marcar um gol nessa competição. E nas oitavas, diante da Argentina, fez aquela exibição antológica, né, com 2 gols. Ele gosta de meter gol na Argentina em Copa, né? Ele gosta, nossa Deus do céu. E ainda um pênalti sofrido naquela arrancada absurda, guardando a Argentina no bolso e garantindo que, pô, se tinha alguém que não tinha ouvido falar do Mbappé naquele momento, aí era tarde demais. Agora o Mbappé era conhecido no planeta inteiro, né? E o melhor, ele guardou pro final e pra final contra a Croácia, né? Porque ele meteu um gol também naquele 4-2 e garantiu seu ingresso para um clubinho altamente exclusivo do futebol. Ele se tornou apenas o segundo adolescente na história a marcar um gol em final de Copa do Mundo. Saberias me informar quem foi o primeiro? O primeiro tinha sido quem? Justamente o Tá, só ele. Pelé. E o Pelé tava assistindo, tranquilo, e reagiu a essa marca aí. O segundo adolescente na história a marcar em final de Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube, é ótimo ter a sua companhia. Então o Mbappé começou a carreira voando, né? Com 19 anos o cara já tinha feito muita coisa e ganhado uma Copa do Mundo. Agora, falei do Pelé, é óbvio que o Pelé poderia entrar nessa lista. Inclusive, assim, em termos de jovens que começaram a carreira voando, acho que o Pelé é inigualável e provavelmente vai ser inigualável por mais uns 50 anos pelo menos, porque o cara com 17 anos, cara, meteu 6 gols numa Copa do Mundo. Como é que separa esse mano? 17 anos, 6 gols numa Copa, na primeira Copa dele. Como é que separa esse mano? Destruiu em semifinal e final. É um negócio muito, mas muito difícil de qualquer um chegar perto, né? Então todos os casos que eu tô falando aqui não deixam de ser, assim, pretendentes a chegar perto do nível do que o Pelé foi quando era moleque. E, inclusive, eu te convido de verdade, depois desse vídeo aqui, a assistir o nosso especial sobre Pelé. É o vídeo mais trabalhado da história. Pô, mano, nós nunca pegou pra ver isso aqui, hein? Isso aqui é atemporal, por mais que seja antigo, hein? Será que vale a pena pegar qualquer dia? Galera que tá vendo no YouTube, comenta aqui. Vale a pena ou nem? Gostariam de ver? Isso aqui é uma parada. Tem aproximadamente 1 hora e é quase um documentário de uma forma que acho que você nunca viu. Pô, isso aqui esse pá que vale, tá? Sobre a vida do rei, inclusive com a participação do Pepe, o canhão da vila, que jogou com o Pelé nesse início de carreira quando ele tava voando, tá? E ó, de gol em final de Copa do Mundo, o próximo nome da lista aqui também entende. Só que diferente do que parece ser o caso do Mbappé, um cara que já teve em 2 finais de Copa, meteu gol nas 2 finais e talvez ainda nem tenha atingido o seu ápice máximo na carreira, o Mário Götze meio que teve o caminho quase contrário, né? Ele que só que depois ele foi de flop, né? Tem só esse problema aí. É cria da base do Borussia Dortmund, ganhou espaço entre os titulares justo naqueles anos mágicos sob o comando do Jürgen Klopp, atuando como camisa 10 ali de um time que ainda contava com um jovenzinho Lewandowski e um Royce recém-chegado. Falar isso depois de tudo que aconteceu parece loucura, mas naquela época o Mário Götze encantou o planeta Terra inteirinho. Ele tinha uma visão de jogo muito refinada, um drible com a bola mais coladinha no pé, dava passe pra gol a rodo, metia os seus também. Era um jogador que encantava e a estreia dele foi em 2009. Calma. Lumelox deu resub 3 meses. Fala, Jusão. Fala, meu querido, tudo bom? Obrigado pelo resub. Deixa eu voltar aqui. É nóis, meu mano Léo. Num jogo contra o Mainz 05, que por curiosidade também foi a estreia do Jürgen Klopp, né, como treinador do Borussia. Mas foi ali em 2010 que ele foi promovido ao time principal e aí, meus amigos, ninguém mais segurou o Marinho. Não o Marinho, o Marinho no sentido de pequeno Mário, Mário pequeno, Marinho, né? O cara... Mário? Que Mário? Em 2 temporadas consecutivas, logo depois de virar profissional, ajudou o Borussia Dortmund a ganhar uma Copa da Alemanha e 2 vezes a Bundesliga. E sendo um dos principais jogadores, isso se não foi o craque da equipe em vários momentos. Logo na temporada 2012-13, ele ainda pega e ajuda a voltar o Borussia Dortmund para uma final de Champions pela primeira vez em mais de 15 anos. Só que ele não joga a final e ele se transfere pro Bayern. No meio dessa brincadeira, ele também ganhou um Golden Boy, tá? Em 2011 e viu vários
vários grandes europeus ali ficarem de olho, porque ele realmente estava Perfeito. encantando muito. Inclusive, não era incomum ver aí portais e até o próprio técnico da Alemanha, o Joachim Löw, comparando o Götze com o Lionel Messi, como se Aí é foda. Aí é embaçado. fosse assim o Messi alemão, né? Inclusive não é exatamente o foco desse vídeo, mas essa questão da comparação com o Messi. Depois o Götze falou também que não foi a melhor coisa que foi feita, né, pra carreira dele. E a partir daquele momento em que logo antes da final da Champions de 2013 é anunciada a transferência dele pro Bayern de Munique, justamente o time que o Dortmund enfrentaria na final da Champions, aí ele não joga e tal, as coisas começaram a dar menos certo a nível de clubes, né? Mas a nível de seleção teve aquele momento ainda em 2014. Na final da Copa, o Mário Götze entrou no segundo tempo e na prorrogação meteu o único gol do 1 a 0 que sagrou a Alemanha tetracampeã mundial. Então o cara logo Essa finalzinha de 2014 também era a gente sem saber o que era menos pior, né? A Argentina ser campeã de uma Copa dentro do Brasil no Maracanã ou os caras que meteu 7 na gente ser campeão? Ô, desgraça danada. depois que virou profissional, foi bicampeão alemão, foi pra final de Champions League e decidiu uma Copa do Mundo. Um início de carreira absolutamente brutal. E quem viu, viu. Hoje parece exagero, né? Os elogios ao Götze, que depois a carreira dele meio que deu Desandou. uma complicada. Mas aquele início lá, meus amigos. E se o Götze era aquele tipo de cara que encanta mesmo, né? Pô, tá jogando ali como meio atacante, mete gol, mete passe pra gol. O próximo nome aqui da lista nem sempre teve esse charme tão grande de encantar e encher os olhos das pessoas, mas era muito craque e pra ele se tornar tudo que se tornou, precisou do olho afiado de um Pep Guardiola. Em 2008, o Pep assumiu como técnico do Barça, só que ele já tinha passado pelas categorias de base ali do Barcelona como treinador, conhecia a molecada mais jovem e o próprio Pep tinha sido um bom meio-campista, um volante na sua época de jogador. Ok. Então era natural pra ele que ele conseguisse identificar muito claramente um cara É o Alcântara? É o Thiago? promissor nessa posição, olhando pra gurizada da base ali, né? E foi aí que o Guardiola foi pensar em La Masia, um jogador que às vezes nem Busquets. parecia que tinha o físico pra competir em alto nível, ele era um cara meio grandalhão, parecia meio desengonçado, mas o que naquela época a gente não sabia ainda é que o Guardiola, como treinador, também é gênio. E o nome desse guri desengonçado Também não, ele é mais gênio, porque pelo que o pessoal fala, o Guardiola foi um jogador legal. Mas, pô, como treinador, o cara é um dos melhores, se não o melhor da história. era simplesmente Sérgio Busquets. O Busquets foi um volante jogando ali à frente da zaga, conseguindo desmontar ataques rivais, sim, claro, mas principalmente sendo o jogador que ditava o tempo da meiuca do próprio Barcelona, que organizava o time, e mesmo jogando mais recuado, era capaz de quebrar linhas Quem nunca achou o Busquets ruim porque no FIFA ele era lento, não teve infância, vamos deixar isso bem claro. de defesa com um passe apurado. Foi questão de poucos jogos até que o Busquets se firmasse no time do Barcelona como titular da posição, fazendo com que o Guardiola deixasse um pouco de lado o Yaya Touré, que era um jogador excelente também e mais consolidado. E a temporada de estreia dele não poderia ter sido melhor, né? Já se tornando um jogador muito importante ali no meio-campo. O Busquetão começou comendo a bola, né? E os blaugranas se sagraram campeões da tríplice coroa na temporada 2008-2009, que foi o início daquele trio que até hoje muitos consideram como um dos melhores da história, né? É melhor isso aqui, Busquets, Iniesta e Xavi, ou Casemiro, Modric e Kroos? Responda. Entre Busquets, Xavi e Iniesta. Ainda no ano de 2009, o Busquets participa das conquistas da Supercopa da UEFA, da Espanha e do Mundial, se sagrando logo de cara no primeiro ano e meio ali, né, no time principal do Barcelona, como campeão da sextupla coroa. E se o começo dele de carreira no Barcelona tava absurdo, o melhor viria 2 anos depois, né? Porque chega a convocação pra Copa do Mundo, o Vicente Del Bosque coloca o Busquets O pessoal tá preferindo, pelo menos aqui no chat, o Real Madrid. do esquadrão e parte com a mala pronta pra África do Sul pra disputar a Copa do Mundo. O Busquets ali já era titular incontestável da seleção e brilhou na sua maneira, né? Mais quietinho, aparecendo menos, fazendo trabalho sujo muitas vezes, ou a construção de jogada lá no início, em que pouca gente tá prestando atenção, que permitiu e ajudou outras estrelas mais conhecidas da seleção a brilharem, né? 2 anos depois, ele continua como peça titularzaça Na e Euro. fundamental da Espanha, que vai lá e vence a Eurocopa. Então, obviamente, não é um cara que a gente vai poder trazer números aqui de gols e passes pra gol nem nada, mas como diria o Vicente Del Bosque, se você vê o jogo, você não enxerga o Busquets, mas se você vê o Busquets, você enxerga o jogo inteiro.
Resumo, com 24 anos, ele já tinha ganhado tudo a nível de clubes pelo Barça e tinha ganhado Eurocopa e Copa do Mundo pela Espanha, sendo titular incontestável. Quer mais alguma coisa pro início de carreira, pô? Nunca ganhou um Carioca. Nunca foi campeão numa Taça Guanabara. Eu quero. O que eu quero é contar com o seu like nesse vídeo, que Opa. ajuda demais a divulgação do nosso trabalho aqui, né? Vocês sabem que a gente faz tudo pra vocês com o maior carinho e a gente só pede que você tire 2 segundinhos ali pra clicar no dedão pra cima, que isso ajuda a trazer a palavra do Eurofute pra mais gente, fechou? Beleza? E se o Busquets jogou a carreira dele praticamente inteira na mesma posição, ali como cabeça de área volante, né? O próximo nome da lista aqui, cara, já quebrou em tudo que é posição e foi craque jogando ali no meio O Seedorf, na moral. pra frente. Promovido e bancado no time titular do Ajax pelo técnico Louis van Gaal, o jovenzinho Clarence Seedorf não precisou de muito tempo pra se firmar como um talento e tanto. Em 92, quando ele estreou, aos 16 anos, quebrou o recorde de mais jovem atleta a entrar em campo pelo clube de Amsterdã. E naquele começo de carreira, ele atuava basicamente em qualquer posição do campo. Size left back and goalkeeper. Depois ele se firmou jogando Lateral direito é topava. O esquerdo não. mais como um meia criativo ali, né? Sendo um jogador muito completo de meio campo, que não só tinha ali as partes físicas muito boas, né? Era um cara forte, rápido e tal, mas também tecnicamente era muito dotado. Quando chega ao final da temporada de estreia do Seedorf, né? 92-93, ele já estava mais consolidado na equipe. E em 93-94 já ajuda o Ajax a ser campeão holandês. Aí você pode pensar, pô, holandesão pelo Ajax, não é nada e tal. Beleza então, parceiro. Na temporada seguinte, não só ele foi campeão holandês novamente, como ajudou o Ajax a fazer uma campanha histórica na Liga dos Campeões. Quando os caras não só foram pra final, como ganharam pra cima de um bom time do Milan. Começando ali a trajetória de Champions League do Seedorf, que seria brilhante até hoje. Ele é o único jogador que venceu Champions por 3 clubes diferentes. Pô, isso é um recorde foda. Isso é um recorde foda. Ter ganhado em 3 times diferentes. Porque assim, hoje em dia a gente tem o Real Madrid que faz, sei lá, o Kovacic ter 4, 5 Champions, tá ligado? Quem esteve ali no Real Madrid durante os últimos anos tá com o currículo lotado de Champions. Só que às vezes esse cara nem foi grande peça importante. Agora, o cara ganhar o mesmo campeonato, que é o maior de clubes, em 3 times diferentes, aí embaçado. E aí, usando o Kovacic como exemplo, ele já tem 2, né? Falta mais detalhe, um só. tá? Eu não falei pra vocês de Copa da Holanda, Supercopa da Holanda, competições menores entre aspas, mas o fato é que ele ganhou também. Então, com menos de 20 anos, o Seedorf já tinha praticamente zerado o futebol de clubes. E pelo Ajax, tá? Não estamos falando de um Bayern de Munique dominador, foda, de um Real Madrid dos tempos de hoje. E ainda com 20 anos na cara, né? Um pequeno jovem adulto já tava chegando no Real Madrid. Então foi uma carreira que começou cedo e logo nos primeiros anos ali já foi muito vitoriosa. Um detalhe, eu falei do Seedorf ganhando Champions por 3 clubes diferentes, né? A gente tem um vídeo aqui no canal exatamente sobre os jogadores que viraram ídolos em múltiplos clubes gigantescos. O Seedorf é um deles, mas é um vídeo Botafogo! bem bacana também pra aprender um pouquinho sobre a história aí de alguns grandes atletas, beleza? E pra fechar com chave de ouro, a gente deixa o caso do cara que talvez tenha o currículo mais invejável do futebol mundial quando falamos aí de começo de carreira, né? Muitos atletas passam anos a fio, às vezes a carreira Vai ser o Julian Álvares? Quem que ele vai falar aqui? inteira em busca de um grande título, de uma conquista. E Toni Kroos? Toni Kroos. Toni Kroos, uma possibilidade. muitas vezes nem importa se o cara é craque ou a qualidade dos jogadores que estavam Paulinho no Tottenham. Paulinho soldado, caraca. com ele no elenco, né? E aí fica faltando na carreira do cara alguma coisa, aquela conquista, aquela cereja no bolo. Mas pro Julian Álvares, isso aí nunca faltou. Matei a charada, hein? Vem comigo. Ele com 23 anos de idade já tinha vencido todos os grandes títulos por clube e Caraca, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Tá, poxa. seleção, simplesmente. Ele começa a ganhar minutos naquele River campeão da Libertadores em 2018, né? Embora na competição em si, ele tenha atuado em apenas uma partida, justamente na grande final. Até participou ali de um dos gols, né? Mas ali já era uma Libertadores pra conta. E aí você pensa, ah, beleza, os outros fizeram o trabalho e ele só segurou o cartaz lá na frente, na apresentação na escola, né? Mas, cara, rapidamente ele foi provando que ele não era só isso, né? Teve um papel mais importante naquele River Plate que foi finalista em 2019. Caraca, ele chegou a jogar contra o Flamengo, não é verdade? Nem lembrava disso. Só não ganhou por causa de um certo rapaz chamado Gabigol. E também jogando cada vez mais e ganhando importância, venceu tanto a Copa quanto a Supercopa da Argentina. Depois ganha o campeonato. Caraca, Julian Álvares e Rojas, atual Vasco. É o tipo de coisa que a gente nem lembra que jogou junto. E aqui ainda tem o Enzo Fernandes de brinde ainda.
Caraca, sabe? Argentino, né? Então ele basicamente pegou tudo que ele podia conquistar ali pelo River e vai pro Manchester City em 2022. E aí lá ele encontra uma situação complicada, né? Porque ele praticamente nunca foi titular, embora, claro, entrasse como titular num jogo ou outro, ou naquela época que o De Bruyne tava machucado. Mas em geral, e especialmente na temporada 22-23, ele era meio que o reserva do Haaland. É complicado tu tirar o Haaland do time, então ele teve um papel importante naquele elenco, apesar de não ser um protagonistaço assim, né? Mas ele foi campeão da Tríplice Coroa pelos Citizens. Inclusive, vídeo especial sobre aquela tríplice. Mas aí, vamos cá. Vocês não acham mais foda alguém tipo Neymar, não? Que ganhou Libertadores com, sei lá, 21 anos de idade, sendo protagonista, e ganhou, sei lá, 3 campeonatos paulistas seguidos, ganhou Copa do Brasil. Não é mais da hora do que um mano que foi reserva em quase todos os lugares, não? Coroa também tem aqui no canal, fechou? E depois, por exemplo, ele brilha muito no Mundial de Clubes, metendo 2 gols na final contra o Fluminense, ganhando praticamente tudo também pelo City, né? E pela Argentina é outro deboche, porque ele tava no elenco da Copa América de 2021 que eles ganharam. Sim, é mais da hora. O pessoal tá comigo, obrigado, Thiago. Apesar de ter jogado pouco. Aí em 2022 na Copa do Mundo, ele ganha a posição durante o torneio, vira peça essencial daquele time, inclusive brilha muito. E agora em 2024, mais uma vez ele começa a Copa América como titular. E embora o Lautaro, que era reserva, tenha metido mais gols que ele manteve o seu espaço na equipe e foi campeão mais uma vez. Então também pra gente não alçar o Julián Álvares aqui a um patamar que na prática ele não tem, porque em várias dessas competições ele era reserva ou jogou pouco. O fato concreto é, com 23 para 24 anos, ele já tinha ganhado praticamente tudo pelo seu time do coração, pelo seu time na Europa e pela sua seleção. O que mais que um jogador poderia querer? Falta uma... Protagonismo. Protagonismo. Não à toa, ele foi pro Atlético de Madrid. Uma bola de ouro, quem sabe um dia. Jogando pelo Atlético de Madrid vai ser um pouquinho difícil, só um pouquinho. Meus amigos e minhas amigas, deixem nos comentários outros casos de jovens que começaram voando. Acho que além do Pelé, que eu passei mais rápido por cima, né? Também daria pra falar, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno, que inclusive até hoje é o mais jovem jogador a conquistar uma bola de ouro na história. Então tem muitos casos, obviamente, né? Mas a gente escolheu alguns aqui, focou um pouquinho. Neymarzinho cabia a citação aqui, tá? Cabia fácil. Também no futebol mais recente. Se curtiu o vídeo, conto com o seu like, ajuda muito o nosso trabalho, tá? Manter isso aqui rolando e os vídeos continuando chegando pra você. E nos vemos no próximo, mas fica aqui uma provocação, a pergunta, né? Quem que é o próximo guri que vai ter, assim, um início de carreira avassalador? Deixa... Estevão. Já soltei, mas aqui, sinta a falta de Neymar aqui. O Vini não foi um caso de dar tão certo no começo, não. O Vini joga alguma coisa ali no Flamengo, ele faz um gol que eu acho que é, sei lá, contra o Emelec, mas não era tipo, uau, caraca, meu Deus do céu, incrível. Não é o caso, tá ligado? Eu acho que o impacto do Endrick foi maior no Palmeiras do que do Vini no Flamengo. Principalmente se você pensar que aquele jogo contra o Botafogo lá, o Endrick meio que colocou no bolso e aquele jogo foi o que virou a chavinha. E aí fez ganhar mais um Brasileirão. Mas, pô, o Neymar com 21 anos, ele tinha sido o rei da América. Ganhou 3 Paulistão seguidos. Ganhou a Copa do Brasil. Tá ligado? Tá ligado? Neymar deveria muito. Aí é aquilo. São menos títulos que, por exemplo, o Julián Álvares, mas são títulos onde ele que conquistou. Não é que ele tava num time que era bom, tá ligado? Não é que ele tava num time que era bom.